Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede neste dia consagrado a Ti, de sermos renovados pelo poder do Teu Espírito, a fim de testemunharmos a Tua vida em nós. Dai-nos a graça de sermos contagiados pelo testemunho de Pedro e de Paulo, que souberam reconhecer que a verdadeira vida somente o Senhor pode conceder. Renova em nós a experiência de fé, renova em nós o desejo de Te seguir, reconhecendo dia após dia que é impossível viver plenamente distante de Ti e da Tua palavra. Queridos irmãos e irmãs,
A igreja no Brasil celebra hoje esta solenidade de São Pedro e São Paulo. E nos apresenta então alguns elementos para mergulharmos na experiência desta liturgia que estamos a celebrar. A primeira leitura, retirada do livro Atos dos Apóstolos, vai nos apresentar Pedro passando por uma experiência de dor, respirando ameaças, sendo colocado numa prisão, como que para agradar a um grupo. Mas ao mesmo tempo, coloca diante dos nossos olhos uma imagem bonita de perseverança e de atitude de fé de uma comunidade alicerçada sobre este fundamento apostólico. Enquanto Pedro estava na prisão sofrendo, enquanto Pedro estava na prisão sendo injustiçado, a comunidade o sustentava na oração. A comunidade suplicava ao Senhor para que não faltasse a Pedro o dom da fé. E chega o momento que Deus intervém de forma sobrenatural naquela realidade. Pedro era considerado perigoso, não porque Pedro utilizava armas. Pedro era considerado perigoso por aquilo que Pedro tinha a anunciar. O conteúdo da vida de Pedro gerava um certo medo. O conteúdo da vida de Pedro colocava alguns poderosos numa situação complicada. E Pedro então incomodava. Era melhor deixar Pedro na prisão bem guardado. Deus escutou a oração daquela comunidade e tirou Pedro daquela situação. Tirou Pedro das sombras da morte que pairavam sobre Pedro naquele momento, porque a hora de Pedro ainda não havia chegado. A segunda leitura nos apresenta São Paulo respirando também ameaças de morte. E Paulo vai nos dizer: quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida, mas olha a conclusão: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Pedro, que negou a Jesus, Pedro, que tantas vezes se atropelou em palavras, experimenta uma intervenção da parte de Deus. Paulo, que era o grande perseguidor dos cristãos, porque Paulo vivenciava a sua prática judaica e era um bom judeu. Portanto, Paulo tinha medo de que aquela comunidade nascente, a comunidade primitiva, fosse uma ameaça para os judeus, por isso ele persegue. Mas diante do encontro com o ressuscitado, a situação se inverte. Ele deixa de ser o perseguidor para ser um perseguido por causa da palavra, por causa do encontro com Jesus. Por isso Paulo vai dizer com toda a propriedade: diante da revelação, que é o próprio Senhor, diante desse encontro capaz de revolucionar a nossa vida, eu considero tudo como lixo. Tamanha a transformação que acontece na vida de Paulo. Quanto a mim, já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Se essa é a vontade de Deus, eu já estou pronto.
E a minha conclusão é de que combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. Portanto, Paulo vivenciou toda a dinâmica de transformação. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, eu tenho insistido nessa dinâmica, porque infelizmente muitos tentam apresentar um evangelho sem, e não existe evangelho sem cruz. Para que alguém consiga manter de pé uma pregação, ou um discurso, melhor dizendo, com a ausência de cruz, vai precisar renunciar muitas páginas da Sagrada Escritura. Inclusive o texto que acabamos de ouvir nesta missa. Porque não existe. O sofrimento faz parte da realidade humana. É bem verdade que hora ou outra aparece um ou outro querendo aumentar o sofrimento. Isso é uma outra coisa. Mas essa realidade faz parte. Mas a novidade é que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que se manifesta de maneira plena a nos conduzir. E é a essa conclusão que Paulo chega. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quantos de nós aqui não passamos por essa experiência? Humanamente falando, queremos entregar os pontos, queremos chutar o balde, jogar tudo para o alto. E vem uma força interior que nos mantém de pé, que nos ajuda a combater o bom combate, mantendo viva a fé, mantendo viva a esperança, e nos levando a contemplar coisas que olhos humanos não conseguiram imaginar, coração humano não conseguiu experimentar. É uma visão de fé. É uma visão de fé. E somente essa experiência com o Senhor pode nos manter de pé diante de muitas situações. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Naquele tempo, queridos irmãos e irmãs, muitos já tinham se apresentado como Messias. Portanto, Jesus não está equivocado quando pergunta: que diziam os homens? O que o pessoal está dizendo? Jesus não estava carente. Mas Jesus queria entender se os discípulos também estavam confusos. Eles colocam Jesus numa situação boa. Olha, alguns estão dizendo que você é um profeta, João Batista, Jeremias. Mas Jesus pergunta: ok, eles podem se confundir um pouco nesse momento. Mas e vocês? E para você, quem é o Filho do Homem? Essa pergunta se aplica para nós nesta manhã. Muitos vão dizer: Jesus foi o melhor ser humano que já existiu na face da terra. Jesus fez isso, fez aquilo outro. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Se Ele é o Filho de Deus e nós o reconhecemos assim,
a gente precisa dizer: Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E a minha experiência está fundamentada nessa verdade, nessa realidade. Porque Ele ressuscitou. Por isso a nossa fé, ela tem um fundamento, irmãos. Ela tem um fundamento. E hoje nós somos convidados a renovarmos esta certeza de que a nossa vida tem sentido pleno no Senhor. Somos confirmados na fé de Pedro. Rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Figura de Pedro para a igreja é Pedro para nós. E nos confirma na fé. Nos confirma nesse caminho de amor e de adesão ao Senhor. Nesta Santa Missa rezamos por muitas intenções, dentre elas, 7º dia de Jacinto Mateus, 30º dia de Diva von Hausen da Paixão, é isso? Né? Josilene Mateus, falecida hoje. O que nos faz continuar quando a morte chega? O que nos faz permanecer de pé quando a experiência de morte chega? Achar que a vida é só isso aqui é muito pouco. Nós cremos na ressurreição, e essa fé na ressurreição está fundamentada em Jesus, que morreu a nossa morte, que ressuscitou. Por isso Paulo vai dizer: combati o bom combate. A nossa vida aqui será esse combate constante. Mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Quando a dor nos visita, e ela não pede para chegar, ela chega e diz: aqui estou. Se não alimentarmos a nossa fé, a gente se desespera. Se não alimentarmos a nossa fé no Senhor, a gente acha até que tudo foi em vão. Porque todos nós passamos por esse momento de noite escura. Todos nós. Quem aqui nunca se questionou diante do sofrimento? Se realmente vale a pena ou não estar com o Senhor? Estou mentindo? Não. Mas o bonito é se permitir ser tocado pela força do ressuscitado. De todos os temores nos livrou o Senhor Deus, vai dizer o salmista. E o salmista não diz isso quando ele está muito bem das pernas e obrigado. Nós fazemos a experiência de livramento quando nos encontramos numa situação difícil. Nós fazemos a experiência da força do alto quando nos sentimos fracos. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Ele vem em auxílio da nossa dor e se derrama em amor. Combater o bom combate, irmãos e irmãs, não necessariamente significa ser crucificado como foi Pedro. Não necessariamente significa passar pela morte de espada como aconteceu com Paulo. Combater o bom combate é no hoje da nossa vida testemunharmos a nossa comunhão com o Senhor. É lá na sua casa, é no seu trabalho, onde você estuda, quando você diz: eu sou cristão católico e não me envergonho da minha fé, porque Ele não se envergonhou de mim. Quando eu estava mergulhado na miséria, quando eu estava mergulhado no meu pecado, quando eu me encontrava sujo, Ele me amou. E porque Ele me amou, eu posso dizer que fui conquistado por essa graça. E quando
eu grito por ele, ele vem em meu favor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Em quem você tem encontrado refúgio? Em quem você tem encontrado palavras de vida? Nele não seremos abalados. Vai nos dizer o Salmo 90: podem cair tantos mil à minha direita, tantos mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Ou seja, passaremos por tribulações, passaremos por sofrimentos, mas nele nós vamos encontrar a direção que precisamos. Feche seus olhos um instantinho. Apresente ao Senhor a sua dor nessa manhã. Apresente ao Senhor o que tem gerado sofrimento à tua alma. Você também que vai nos assistir daqui a pouco em casa. Coloque diante do Senhor a tua realidade. Foi a dor que chegou, foi a morte que apareceu no seu caminho, um diagnóstico que está roubando a tua alegria. Você hoje é chamado a confiar novamente, a se lançar novamente naquele que pode todas as coisas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso, não há o que temer, porque o pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho, permanece ao meu lado e me dá forças quando eu mesmo já não vejo possibilidade alguma. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu quero convidar você a ficar de pé, e você vai apresentar ao Senhor nesta hora tudo aquilo que você já tem consciência de que não está mais no controle da situação, mas que tem abalado a tua fé. Esse é o teu momento com o Senhor. Eu nem ia fazer esse momento de oração agora, mas a inspiração que o Senhor dá é que esse é o momento. E eu convido você, na autoridade de Filho de Deus,
a apresentar ao Senhor a tua oração, do seu jeito, com as suas palavras, vai dizendo ao Senhor aquilo que está se passando no teu interior nessa hora, as tuas dores, dá nome às tuas dores, dá nome às tuas situações, vai dizendo: o Senhor está aqui. Isso aqui representa hoje, Senhor, o leão que está tentando tragar a minha vida, tragar a minha alma, mas nada se mantém de pé diante do Senhor, que é o leão da tribo de Judá. Vem em meu auxílio, Senhor. Vem em auxílio das minhas necessidades neste domingo e me fortalece, Senhor, para que eu possa continuar testemunhando o teu nome. Vem em meu auxílio e coloca em retirada toda e qualquer situação espiritual que estava tentando minar a minha experiência contigo. Palavras que foram lançadas no meu coração, na minha mente, e que estavam corroendo a minha esperança. Em teu nome, Senhor, eu renuncio a tudo isso, para que a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, possa trazer vida nova para mim, vida nova para esta semana que estou iniciando em tua presença. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você já aprendeu, é fácil. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sela, Senhor, em teu nome, no poder do teu Espírito, as tuas promessas para nós nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.